Hoje, eu gostei, todo o texto da Bíblia é importante, é especial, mas esse é muito interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 12, porque ele nos fala de um Jesus diferente. Você já pensou num Jesus diferente? Qual seria o Jesus diferente? Na verdade, as imagens de Jesus que a gente vê na internet ou nos filmes não correspondem realmente a quem Jesus era, né? Cabelo liso ali, né? Bem louro, os olhos claros, não é o biotipo de um judeu daquela época. Até porque o judeu ele tinha uma preservação de raça ali muito forte, né? Então o judeu não era desse perfil. Mas nós queremos hoje ver um Jesus diferente. Aí você já pensa, eita, e agora? Lá vem coisa ruim. Um Jesus diferente, né? Eu não quero um Jesus diferente, eu quero o meu Senhor Jesus. Mas talvez você só quer um Jesus. Você talvez não queira o Jesus de hoje. Temos que enxergar o Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos que o Evangelho apresenta Jesus. Qual é o aspecto que mais lhe chama a atenção de Jesus? Diga aí. Hã? Como? O amor. Amor. Nós queremos Jesus do amor. E não está errado. Nós queremos mesmo um Jesus amoroso, manso e humilde de coração, que morreu e sacrificou-se numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas Jesus não é somente assim. Por isso hoje, lá em Lucas, capítulo 12, do verso 49 ao 53, vamos conhecer um Jesus diferente do que normalmente nós procuramos na Bíblia. Olhe Lucas, capítulo 12, vamos ver aí do verso 49 em diante. Lucas 12, 49, diz assim, Jesus mesmo falando, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Né? Diferente, né? Jesus que está falando. 50. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É diferente esse Jesus. Ele não é um Jesus tão amoroso, ele não parece um Jesus tão pacífico, ele não parece um Jesus que tem tudo sob controle, porque ele se angustia. Nós queremos ver aqui 3 lados, 3 aspectos do Senhor Jesus Cristo, que normalmente na nossa vida cristã e na igreja nós não queremos ver Jesus dessa forma. Queremos mais o Jesus de amor, mas o Senhor Jesus, ele é complexo, ele é Deus, ele obviamente não somente é amor, mas ele é um Deus de juízo e ele é o Senhor que vai requerer de nós a nossa vida, como estamos vivendo. Conhecendo um Jesus diferente. Primeiro aspecto é conhecendo o Jesus do Apocalipse. Nesse versículo 49, o Senhor Jesus, ainda vivo, antes de morrer na cruz, ainda como Cordeiro de Deus, manso e humilde, ele se apresenta como o Jesus do Apocalipse. Um Jesus que vai fazer a terra queimar. Já pensou? Um Jesus que vai fazer a terra queimar. O verso 49 diz, eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. O nosso planeta, ele é cheio de pecado. O Senhor Jesus, nem o Pai e nem o Espírito Santo gostam do pecado, e nem gostam do pecador rebelde a ele. Então a ideia é que Jesus ele virá para julgar a humanidade, julgar aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, Jesus ele é Deus, ele é cheio de misericórdia, infinito em misericórdia. O Senhor Jesus ele morreu numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mas há alguns que, mesmo sabendo de tudo isso, rejeitam o Senhor Jesus Cristo e preferem viver suas próprias vidas. Esses receberão o fogo do Senhor Jesus Cristo
quando ele voltar. É interessante perceber que aqui nós estamos num sermão onde Jesus falou contra alguns pecados. Pecados que o Senhor Jesus julgava muito grave. E o Senhor Jesus, após falar desses pecados, ele também falou da sua segunda vinda. Então, o verso 49 que acabamos de ler trata do momento da segunda vinda de Jesus. Que Jesus, quando estava vivo na primeira vinda, já apontou como ele seria na segunda vinda. Hoje, Jesus, amoroso, manso e humilde. Jesus está pronto para salvar qualquer pecador arrependido do seu pecado. Jesus salva, hoje. Você é salvo se você crê em Jesus, arrepender-se do seu pecado, hoje. Você saiu do inferno para o céu. Não porque você é bom, não porque você é batista, não porque você é religioso, mas porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ele te chamou para você crer nele. Você será salvo. Mas quando Jesus vier na sua segunda vinda, o Senhor Jesus virá para destruir essa realidade de pecado. O Senhor dá tempo. Uma ilustração disso, que Deus dá tempo e é paciente, é o cativeiro babilônico. Foram séculos de pregação dos profetas para que Israel se arrependesse do pecado, para que Judá se arrependesse do pecado. Não se arrependeu. Veio o cativeiro babilônico. Deus mandou Nabucodonosor, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, destruiu os muros da cidade, e o povo foi levado cativo. Muita gente foi morta. E aí naquele momento todo mundo ficou indignado com Deus. Senhor, como é que o Senhor fez isso conosco? Deus mandou pregadores. Aproximadamente 450 anos. Pregadores falando e anunciando e dizendo: arrependa-se, arrependa-se. E o povo não queria se arrepender. Hoje é do mesmo jeito. Achei interessante. Eu tenho percorrido mais de carro esses dias, e no trânsito boto o rádio para ouvir as notícias. Aí, procurando notícia do rádio, a maioria das rádios FM são evangélicas. Tudo bem, tem muitas pentecostais, tem evangélica de todo jeito, mas é tudo rádio evangélica. Eu vou mudando as estações, quase todas são evangélicas, né? Tem uma ou outra que toca uma música mundana e outras de notícia, mas a grande maioria rádios evangélicas. Na internet, a quantidade e volume de pregação, pregadores de todo tipo, né? A maioria, muitos pregando a Bíblia mesmo, outros pregando mais ou menos, outros pregando tudo errado. Mas a Bíblia está sendo pregada, né? E o povo está ouvindo, está olhando. Antigamente não tinha novela que falasse de tema bíblico. Eu não estou dizendo que a novela é boa. Mas pelo menos, eu já vi, irmão, assistir aquela novela e dizer: eu vou ver na Bíblia se é desse jeito mesmo, e se interessou de ler a Bíblia. Então já valeu a pena. Está entendendo? A novela não retrata tudo o que a Bíblia diz, obviamente. Mas pelo menos está se criando uma cultura de Bíblia, de ler Bíblia dentro do nosso país. Isso já é muito bom, né? A novela não tem esse mérito todo, mas se ela motivar os crentes a ler a Bíblia, valeu alguma coisa, não é verdade? Mais e mais está se pregando o Evangelho. Mas quando Jesus vier, aquelas pessoas não vão achar interessante o que Jesus vai fazer. Jesus virá realmente para julgar. Olhe quantas vezes no capítulo 12 Jesus falou sobre a sua segunda vinda. Lucas 12:36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. No verso 37 também: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Aqui Jesus está falando da sua segunda vinda. Nós já estudamos esses textos. Olha o verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. E o 39 também. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria. A gente sabe que é uma figura que ilustra a vinda do Senhor Jesus Cristo. O verso 40, 43, todos esses versículos estão falando da segunda vinda de Cristo. Então, quando chega no verso 49, Jesus ele diz: o que é que eu vou fazer quando eu vier? Jesus aqui acabou de falar do servo vigilante, né, e do servo fiel, o servo fiel que vigia. Enquanto o Senhor está fora, que é Jesus, nós estamos administrando a obra de Deus na terra. Já parou para pensar nisso?
Você não deve ser um crente passivo que vem para a igreja só cantar e conversar com os irmãos. Você administra o reino de Deus na terra, porque você é a igreja de Jesus. Entende ou não? Espero que sim, porque essa é a nossa missão. O Senhor é Jesus, ele vai voltar para cobrar de nós. Como nós administramos o reino de Deus. E o que é, pastor? Como é que eu administro o reino de Deus? Você começa lendo sua Bíblia e orando todo dia. Você começa estando engajado numa igreja, servindo a Jesus numa igreja. Por quê? Corpo de Cristo. Não há outra religião, organização, ou ONG, ou país, ou o que quer que seja, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você serve através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é só a Batista, que é a igreja de Jesus, é claro, né? Outras são também, mas você tem que estar ligado a uma igreja. Através do ministério de uma igreja, você administra o reino de Deus na terra, pregando o evangelho, fazendo discipulado, viagem missionária com crianças. Quem sabe uma dessas crianças não vai ser em breve um missionário que a igreja vai enviar, ou um pastor para pastorear outra igreja. E os crentes administram a obra de Deus na terra. Não é o pastor sozinho. Eu tenho a minha parte, e cada um tem a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você é que perde, porque Deus vai levantar outro para fazer. Não se preocupe com isso, não vai deixar de ser feita, mas não perca o privilégio de servir ao Senhor nesse ministério. Como eu falei, o Senhor Jesus, ele falou de alguns pecados, e por isso que ele está dizendo que quando voltar, vai derramar fogo sobre a terra, por causa dos pecados. Quais os pecados que Jesus mais enfocou aqui no capítulo 12? 2 principalmente. Voltando aí para Lucas 12, verso 1, só para revisar, que pecados Jesus condenou aqui? Lucas 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse aí é um grande pecado. Jesus, ele conversou e pregou para prostitutas e não recriminou, não as recriminou, mas pregou para elas. Jesus conversou com corruptos, ladrões e pregou para eles. Né? Pregou. Você não vê Jesus chamando-os de hipócritas no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus esteve com todo tipo de pessoa, mas com o falso religioso, esse Jesus pegou pesado. Esse Jesus chama de hipócritas, raça de víboras. Por quê? Porque desviam as pessoas do caminho de Deus, os falsos religiosos. Então Jesus combateu esse pecado nesse sermão. E outro pecado é o do verso 15. Olhe, Lucas 12, verso 15. Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Segundo pecado, avareza. Irmãos, esses são os dois, eu imagino, grandes pecados que afastam o crente de servir a Deus. É a hipocrisia e a avareza. E por avareza, entenda, é querer os tesouros dessa terra, achar que vai ser feliz com os tesouros dessa terra. Vou trabalhar para os tesouros dessa terra. E eu me esqueço da minha missão de corpo de Cristo, de administrador, né, das coisas de Deus aqui na terra, mordomo das coisas de Deus, porque eu estou preocupado com a minha realização nesse mundo. Deus pode nos dar coisas nesse mundo, mas esse não é o nosso objetivo de vida. E os crentes em Jesus têm que ter isso muito claro. Jesus combateu esses dois grandes pecados. Jesus é manso e humilde de coração, mas por conta do pecado, ele vai despejar fogo sobre a terra. Quando? Lá na sexta trombeta, lá no livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 17. Abra lá, Apocalipse 9, 17, e veja um Jesus que talvez você não queira ver. Olhe esse Jesus, Apocalipse 9, 17. É a sexta trombeta aqui, e diz assim: assim nesta visão,
Contemplai que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Imagine que isso fosse hoje. Nós fomos arrebatados, né? Igreja do Senhor Jesus. Imagine que Jesus abriu os selos, 7 selos, são figuras de 7 juízos. O 7º selo são 7 trombetas, que também são figuras de 7 juízos piores do que os selos. Juízos são castigos, é a ira de Deus. E Jesus, o Cordeiro que está sentado no trono, essa é a figura do capítulo 5 de Apocalipse, é ele que despeja esse juízo contra a humanidade pecadora que não creu em Jesus. Hoje é o dia da salvação. Aquele que não é crente deve arrepender do seu pecado. Jesus é manso e humilde, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Esse é o evangelho, e todo pecador arrependido que clamar a Jesus será salvo, sem pagar preço algum, será salvo. Mas nesse dia aqui, que ainda vai acontecer, aí vai ser bem mais difícil, e muitos não irão querer mesmo ser salvos. É nesse momento que Jesus despeja o fogo. Mas aqui quem está despejando esse fogo são esses cavalos, né? E não é bem Jesus, mas Jesus é quem coordena tudo isso. Olha Apocalipse capítulo 5, verso 7. Foi Jesus que abriu os selos, e dos selos vieram as trombetas, e das trombetas vieram as taças. São os juízos de Deus sobre a humanidade, nesse tempo de tribulação de 7 anos que haverá de acontecer. Só haverá de acontecer, ou melhor, só acontecerá quando a igreja for arrebatada. Olha Apocalipse 5, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Houve uma grande adoração nos céus, porque somente uma pessoa podia abrir o livro do destino da humanidade: Jesus. Por quê? Porque ele foi morto na cruz e ressuscitou ao 3º dia. A humanidade é de Jesus. Aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, salvos, completamente salvos, sem pagar nada, sem fazer nada. Na verdade, nós cremos em Jesus porque Jesus veio a nós e transformou o nosso coração. Se não fosse assim, o Espírito Santo de Deus, na verdade, se não fosse assim, nós também não queríamos Jesus. Mas naquele dia, lá da 6ª trombeta, o fogo será derramado sobre a terra, 1/3 dos homens será destruído. Imagine aí, nós temos hoje aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Dividindo por 3 aí vai dar 1,8, 1,75, acho, bilhões de pessoas queimadas. Foi Jesus, será Jesus. Entende? É muito séria a nossa fé, e nós temos que entender que a nossa principal função aqui
é adorar a Deus, glorificando o nome do Senhor, através da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho com as nossas vidas, pregar o Evangelho com a exposição da palavra de Deus, anunciar o Evangelho com cânticos, é fundamental para que as pessoas saibam quem é o Senhor Jesus. Não queremos muito ver esse lado de Jesus, mas assim é o Senhor. E então, interessante ainda, em Lucas capítulo 12, verso 4, Lucas 12, verso 4, nós temos medo. Eu sei que hoje tem crescido muito essa questão da ansiedade e da síndrome do pânico, e tem muitas razões para isso, muitos motivos, mas temos medo às vezes de um patrão, temos medo às vezes, não sei, de uma pessoa, de um bandido, de alguma coisa. Mas olha Lucas 12, 4, digo-vos, pois, amigos meus, isso aqui é Jesus falando, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Devemos temer a Jesus. Ele tem o poder de matar o nosso corpo e nos lançar no inferno. É a Jesus que devemos temer. Ter realmente um grande respeito, um profundo medo mesmo, porque o Senhor Jesus é Deus. Então temos que ter um equilíbrio nas coisas. Jesus nos ama, é o nosso advogado, mediador, sumo sacerdote, faz tudo por nós. Fez, não tem pessoa que te ame mais do que o Senhor Jesus Cristo, não tem. Mas ao mesmo tempo, Ele é Deus. Ele tem poder de lançar a alma no inferno. É a Ele que nós devemos temer. Então quando isso serve para pensar nas nossas ansiedades, no nosso pânico, no nosso sofrimento, né? Às vezes eu tenho medo de um bandido na rua e tenho que tomar cuidado. Não estou dizendo que agora eu vou andar me amostrando para os bandidos, não é isso, né? Você tem que desviar mesmo do bandido, mas não precisa morrer de medo dele, né? É melhor você morrer de medo de Jesus. Em que sentido? De desagradar Jesus, de pecar contra Jesus, de não ter a fé necessária que um crente deve ter no Senhor Jesus, entende? E aqui o contexto que nós já observamos é o de homens que estavam com medo dos fariseus e das autoridades judaicas. Eles seguiam os fariseus porque eles tinham medo, porque os fariseus podiam armar alguma coisa contra eles, ou uma prisão, tinham medo dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Por sinal, quem foi que criou a estratégia para levar Jesus à prisão? Foram fariseus, foi o sumo sacerdote e os sacerdotes ali. Então, agora, você acha que falando esta mensagem de que Jesus, o Jesus do Apocalipse, né, um Jesus tremendo, um Jesus que faz descer fogo na terra, isso vai fazer alguém se converter? Talvez alguns achem que sim, mas na verdade, irmão, só vai se converter aqueles que Deus converter. Se o Espírito Santo não converter, você pode pregar a mensagem mais terrível sobre o inferno e não vai haver conversão. Estou dizendo isso porque, voltando lá para Apocalipse capítulo 9, olha o verso 20, Apocalipse 9, verso 20. Eu antigamente pensava assim, quando as pessoas estiverem lá no inferno, Apocalipse 9, 20, quando as pessoas estiverem lá no inferno, elas vão dizer, Senhor, me dá mais uma oportunidade, agora eu quero me arrepender. Eu imaginava que seria assim, talvez você até imagine isso, mas eu acho que não vai ser assim. Hoje eu penso diferente, porque por causa da Bíblia. Eu vi alguns textos na Bíblia que mostram que aqueles que estão no inferno e os que vão para o inferno, eles vão continuar rebeldes contra Deus. Olha Apocalipse 9, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, os 2/3, né, dos homens, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eu não sei como será esse fogo que vai abater a terra, mas sei que as pessoas vão ver
muita gente queimando e sofrendo, e vão continuar duras contra Deus. Pensou? O coração do homem é muito duro, só quem consegue fazer transformação é o Espírito Santo do Senhor. Assim como estes que vão ver boa parte da humanidade queimando, não vão se arrepender dos seus pecados, saiba disso. Aqueles que estão condenados hoje ao inferno estão praguejando contra Deus. Estão colocando a culpa em Jesus de estarem no inferno, colocando a culpa em Deus. E na verdade cada um escolheu ir para o inferno. Não foi Jesus que pecou por eles para fazê-los ir ao inferno. É o contrário. Jesus morreu numa cruz para tirar as pessoas do inferno. Conhecendo o Jesus do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele manda descer fogo sobre a terra, e vai acontecer isso. É o Senhor Jesus Cristo quem julga e vai mandar pessoas para o inferno, porque essas pessoas escolheram não dar glórias a Deus, elas escolheram o inferno, e vão ficar no inferno por toda a eternidade, culpando Deus dos seus erros, dos seus pecados cometidos aqui. Nós somos muito injustos, nós somos muito pecadores, e se hoje estamos perto de Deus, irmãos, é uma graça de Deus, é milagre de Deus. A conversão de um pecador é milagre do Senhor. Mas conhecendo um Jesus diferente, é diferente esse Jesus, né? Talvez faz tempo que você não ouviu falar de um Jesus do Apocalipse. Agora, e um Jesus angustiado? Você já parou para pensar num Jesus angustiado? Esse é o Jesus do verso 50. Conheçamos um Jesus angustiado. Lucas 12:50. Tenham, porém, um batismo. Lucas 12:50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus se angustiou, sim, lá no Getsêmani, mas veja quanto eu me angustio até que se realize. Jesus sofria. Talvez muitos momentos de oração do Senhor Jesus Cristo era conversando com o Pai sobre essas emoções que ele tinha de angústia. Você já teve angústia? A angústia a gente chama hoje de ou depressão, ou ansiedade, ou até pânico. É uma angústia. A pessoa pensa que vai morrer, né? Quando tem uma forte ansiedade. Eita, então Jesus ele esteve depressivo, ansioso, não exatamente nos termos da modernidade, não é isso que eu estou dizendo, mas ele teve algo muito ruim, que não era pecado, obviamente, porque Jesus não tem pecado, mas sofreu de uma angústia, de uma pressão enorme por causa dos nossos pecados. Isso era ruim para Jesus, não era bom. Jesus não estava numa boa. Jesus não estava aqui os 3 anos e pouco de ministério, os 30 e poucos anos, 33 aproximadamente, anos de vida de Jesus, ele não estava no bem bom, porque ele era Deus. Pelo contrário, ele enfrentou essa angústia constantemente, porque ele, perfeito e sem pecado, estava num ambiente de pecadores, convivendo com pecadores, entende? Sendo justo em todos os momentos e aguardando o momento de ser morto pelos pecadores por causa dos pecadores. Entende? Angústia. Às vezes nós temos que conhecer esse Jesus, o tamanho do sofrimento de Jesus por nós. Sabe qual é uma das grandes provas de que os evangelhos são autênticos e verdadeiros? Tem várias, mas essa é uma prova interna nos 4 evangelhos de que eles são verdadeiros e autênticos. Há uma crítica contra os evangelhos que diz assim, não, quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos. Isso é a turma que não é crente, né, que quer destruir a Bíblia. Existem muitos por aí. Aí eles vão dizer o seguinte, esses evangelhos que foram feitos pelos apóstolos foi para criar uma nova seita do judaísmo. Tinham várias seitas do judaísmo, vamos criar uma seita nova do judaísmo, né, a seita do caminho, do Nazareno, posteriormente chamada de cristãos. Então eles criaram, isso aqui na verdade foi um movimento religioso e político para eles ficarem ricos. Essa é a mentalidade de alguns. Ok. E como refutar isso? Qualquer judeu, antes do 1º século, depois do 1º século, se fosse criar uma religião, uma seita paralela ao judaísmo, jamais
ele apresentaria um Messias fraco. Jamais. Um Messias filho de um carpinteiro? Jamais. Um Messias que se angustia? Nunca. Nunca. Nenhum escreveria sobre um Messias que tem fraquezas. Jesus é Deus, mas você vê aqui uma fraqueza, angustiado. Jesus, filho do carpinteiro. Jesus andando com mulheres, andando com prostitutas, conversando com prostitutas, na casa do corrupto Zaqueu. Esse é um Messias desqualificado. Qualquer judeu que fosse elaborar uma nova religião a partir do judaísmo, nunca ele escreveria isso. É um contrassenso, entende? Ele não, pela lógica, ele não conseguiria adeptos, porque os judeus não iam procurar esse tipo de Messias, um Messias fraco, um líder fraco, um mestre que lava os pés dos discípulos. É um líder fraco. Entende? Um mestre que tem esse tipo de atitude. Então, eles não queriam esse líder. E, na verdade, nós não gostamos de líderes fracos. Parece que o povo, eu estou falando do povo, a massa, todos gostam de líderes opressores, né? Parece que é isso que acontece, né? E temos essa tendência, queremos pessoas fortes. E muitas vezes, quem está no poder nem sempre é quem deveria estar no poder. Óbvio que eu não estou falando nenhuma mensagem subliminar sobre o governo, para ficar muito claro aqui, certo? Nenhuma mensagem subliminar, nem a favor nem contra, só estou querendo dizer que muitas vezes é isso que acontece, entende? Nós queremos líderes fortes, e muitas vezes o líder forte está desqualificado. É Jesus. Jesus, ele era forte, como Deus quer, não como o homem quer. Conhecendo um Jesus angustiado, Jesus disse que tinha um batismo aqui que ele seria batizado. Que batismo é esse? Então, nós vamos observar e continuar a ver um Jesus angustiado e esse batismo no outro domingo, né? Que o nosso tempo esgotou. E aí você vai lendo o texto e vai orando essa semana aí. E quando for no próximo domingo, nós observaremos como será esse Jesus angustiado e que batismo era esse que Jesus tinha que sofrer. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te louvo e te agradeço, porque o Senhor é nosso Deus, um Deus maravilhoso que tem nos sustentado e fortalecido até aqui. Tua sabedoria, ó Pai, é infinita e podemos perceber um pouco dela aqui nos evangelhos, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que veio morrer numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, iniciando uma nova humanidade, a humanidade dos que haverão de ressuscitar. Pai amado, nos ajuda a ser como Jesus. Nos ajuda a ver um Jesus que abomina o pecado, um Jesus do Apocalipse, um Jesus que julga o pecado e condena o pecado. Capacita-nos, Senhor Deus, a sermos assim, pessoas que condenam o seu próprio pecado e lutam para ter uma vida de santidade. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.